Então, continuando a segunda parte dessa aula de anestesiologia aplicada para pediatria, a gente falou na primeira parte que como é importante a gente fazer o controle do medo e da dor desse nosso paciente, desse nosso pequeno paciente. A gente falou também sobre as bases anestésicas, que elas precisam, que elas são instáveis e não são solúveis. Então, o adicionamento do ácido clorídrico deixa ela mais solúvel e estável. Nós falamos que a base anestésica ela tem uma cadeia intermediária, que é composta de, pode ser ou por amidas ou por ésteres, e que também tem uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica. A parte hidrofílica é a parte que deixa ela solúvel, né? Então permite que a gente consiga fazer a injeção ali na mucosa oral, a aplicação do anestésico local, né? Injetar esse anestésico local. E a parte lipofílica é aquela parte que os anestésicos locais podem se apresentar dissociados ou não dissociados. Lembrando que a forma, a apresentação, quando ele está na forma dissociada, é esta que consegue entrar dentro da membrana da célula nervosa. Já a parte não dissociada é que ela vai se ligar, aí depois ela vai se ligar aos receptores do sódio, bloqueando, fazendo assim, conseguindo fazer assim o bloqueio da entrada do sódio ou a diminuição da entrada do sódio, causando, né, produzindo um bloqueio da condução nervosa. Lembrando também que a dissociação ou a não dissociação dessa base anestésica é dependente do pH e do pKa. Então, o pH normalmente nosso é em torno de 7,4 e o pKa das bases geralmente variam de 7,6 até 7,9. Então, frente a esse pH mais alto, nós vamos ter mais a forma dissociada, e frente a um pH mais baixo ou mais ácido, nós vamos ter a forma não dissociada. Por isso que, geralmente, em processos infecciosos, às vezes eu tenho somente um bloqueio parcial, ou às vezes, né, por isso que a gente costuma falar, a anestesia acaba não pegando, né? Porque a forma não dissociada é aquela forma que não consegue entrar dentro da membrana. Os anestésicos locais, eles produzem uma vasodilatação, e isso acaba causando o aumento da perfusão no local. Então, ele pode produzir as seguintes reações adversas. O aumento na velocidade de absorção do anestésico para o sistema cardiovascular. Por quê? Porque com a vasodilatação, o anestésico entra mais rápido na circulação e indo mais rápido para o coração, né? Para o sistema cardiovascular. Também com essa vasodilatação, nós vamos ter níveis maiores plasmáticos desse anestésico dentro da minha circulação, aumentando, né, o risco de toxicidade. Outra coisa, como tem o aumento dessa perfusão local, acaba diminuindo a duração da anestesia, porque essa difusão acaba sendo mais rápida dessa solução anestésica do local que eu fiz a minha injeção. E também por causa dessa vasodilatação, nós podemos ter um aumento do sangramento no local do tratamento. Para evitar, então, essas reações adversas, é associado à base anestésica um vasoconstrictor para controlar essa perfusão local. Então, para conseguir equilibrar essas ações vasodilatadoras da base anestésica. Então, nós vamos acabar tendo o quê? Uma vasoconstrição dos meus vasos, então vai diminuir a entrada da base anestésica, né, na corrente sanguínea, ou vai se tornar essa mais lenta. Eu vou ter uma menor quantidade, ou pelo menos essa quantidade de anestésico indo para o sistema cardiovascular mais lenta, né? Os níveis sanguíneos, plasmáticos dos anestésicos também ficarão reduzidos, então vai também diminuir a toxicidade. Quando eu fico com maior quantidade de anestésico ali perto do meu local, né, próximo ao nervo onde eu fiz a injeção, eu também tenho um período de anestesia mais longa, né? Então aumenta a duração do tempo da maioria dos anestésicos locais. E outra coisa que faz é que também com essa vasoconstricção
diminui o sangramento no local do meu procedimento, principalmente quando eu estou fazendo algum tipo de cirurgia. Nós temos que cuidar, principalmente as reações adversas acontecem geralmente quando eu tenho um aumento plasmático, aumento do meu nível plasmático da base anestésica, né, do meu anestésico. Quando eu posso ter reações, as bases anestésicas, elas podem afetar tanto o sistema cardiovascular quanto o sistema nervoso central. Então, o sistema cardiovascular geralmente é por uma injeção acidental dentro de um vaso, por isso que a gente utiliza as seringas com o esquema de aspiração, para ver se a gente não está entrando num vaso sanguíneo. Então, quando isso acontece, o paciente pode ter aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial ou apresentar arritmias. Já o sistema nervoso central é mais dose dependente, então os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar são ansiedade, tremor, cefaleia pulsátil, fica tonto, dificuldade em respirar. Então, geralmente, o sistema nervoso central é dose dependente. Não que o sistema cardiovascular também não seja dose dependente, mas principalmente acontece muito se a gente acabar injetando acidentalmente dentro de um vaso. Então, quais são os efeitos ou colaterais, ou esses efeitos colaterais dependem, né, muito do quê? Primeiro, da idade dessa criança. A gente tem que cuidar muito. A criança ela ainda está com o seu sistema imunológico em desenvolvimento, o peso menor. Então, a gente tem que cuidar muito a idade que a gente vai atender os pequenos, né? Então, a gente tem que cuidar muito na quantidade, na dose que a gente vai aplicar a essa criança. A gente já vamos ensinar a forma de fazer a nossa dose. E nós não podemos, é uma criança, nós não podemos fazer o uso frequente, nós temos que dar um tempo para essa criança se restabelecer, nós não devemos usar anestésicos locais com muita frequência, nós devemos deixar a criança descansar uma semana, se restabelecer. Cuidar muito para avaliar se essa criança tem alguma comorbidade, né, as mais frequentes em crianças, diabetes, hipertireoidismo, pacientes asmáticos, e aí sim a gente tem que avaliar, né, o benefício e os efeitos colaterais, ou então avaliar muito bem qual anestésico que a gente vai utilizar. O estado de saúde da criança, lógico, uma criança mais desnutrida, né? Essa criança está bem, a gente deve sempre preferencialmente atender uma criança quando ela esteja com uma saúde adequada, né? Que esteja bem. Nós temos que cuidar muito nós temos as vias de administração que são diferentes, nós temos o local, anestésico tópico, e os injetáveis, que são de bases diferentes, né? Avaliar as interações medicamentosas, aqui são mais, a gente tem que cuidar, sim, porque às vezes tem algumas crianças com algumas doenças raras, mas geralmente as interações estão relacionadas ao uso de antidepressivos, de anfetaminas, usuários de droga como cocaína, uso do crack, mas a gente tem que fazer uma boa anamnese, né, conhecer bem esse nosso paciente infantil e entender quais são os efeitos, como a gente estava falando até agora, dos nossos anestésicos locais. Os vasoconstritores, eles são excelentes agentes hemostáticos, né? Eles diminuem o sangramento, facilitam a execução, por exemplo, de um procedimento cirúrgico. Quando a gente pensar em contraindicar um vasoconstrictor, a gente tem que avaliar muito bem o risco e o benefício, né? Porque o vasoconstrictor acaba produzindo uma menor toxicidade desse anestésico, uma melhor qualidade na anestesia. Então, são casos específicos que a gente às vezes vai utilizar ou vai contraindicar o uso de um vasoconstrictor.
Quais são as propriedades de um anestésico local? Ele não deve irritar os tecidos, a toxicidade sistêmica deve ser baixa, o efeito tem que ser sempre reversível, tem que ter aquele tempo de ação e duração apropriada que a gente precisa, sofrer de biotransformação rápida sem ter efeito sistêmico, não desencadear reação alérgica, a gente sabe que são raras, mas elas podem acontecer, ter boa difusão sobre os tecidos. Efeito independente do pH, mas isso a gente ainda não tem, um anestésico ele é dependente do pH, e em concentrações baixas ele ser eficaz. Ser quimicamente estável, né, para a gente conseguir armazenar, então o que foi associado às bases foi o ácido hidroclorídrico e não ter um custo alto. Então, os fatores que podem interferir na ação dos anestésicos locais. Claro, o pH, a gente já viu que quando a gente tem um pH mais ácido, né? Geralmente, quando a gente tem um processo infeccioso, fica em torno de 6. Isso faz com que o anestésico não consiga penetrar dentro da membrana, porque nós vamos ter muito a forma não dissociada do meu anestésico. Temos que ter a concentração adequada do anestésico, bem como a dose. A gente tem que fazer o cálculo certinho da dose e peso dessa criança. Claro que a distância também que a gente está aplicando esse anestésico e que as fibras nervosas, as fibras mais finas e mielínicas, elas são mais sensíveis aos anestésicos locais. Então, quando que a gente vai indicar o uso do anestésico local? Sempre que, em qualquer situação que possa gerar dor ou desconforto, né? A criança ela é muito sensível, então, muito cuidado, às vezes tentar fazer um procedimento sem anestesia, né? A gente tem que avaliar bem. E outra coisa que a gente tem que avaliar, é que a gente tem que fazer uma boa anamnese, saber conhecer todo o histórico dessa criança, uso de medicação, cirurgias, síndromes, fazer uma boa anamnese e, lógico, sempre primar pelo bom senso. Se às vezes aquela criança naquele dia, às vezes chega gripadinha, para que você vai atender? Né? Ela não está com estado de saúde bom. Postergue esse atendimento. Os anestésicos locais raramente produzem alergia. Os pacientes alérgicos a bisulfitos, os bisulfitos são adicionados à base anestésica porque ele é um conservante, também são utilizados em, às vezes, alimentos e bebidas. Então, prestar atenção se esse paciente é alérgico a bisulfitos. Geralmente, o paciente alérgico a bisulfito é um paciente asmático, tá? Cuidar com a adrenalina, né? Ou quando a gente usa adrenalina ou epinefrina, adrenalina e epinefrina, a mesma coisa, como vasoconstrictor. Cuidar muito com pacientes hipertensos ou que possuam arritmia cardíaca. Pacientes com hipertireoidismo não controlado nós não devemos atender, né? E com o controlado, desde que ele esteja controlado, nós devemos cuidar principalmente da dose, usar com muita cautela. E os pacientes diabéticos, a adrenalina ela pode provocar a quebra do glicogênio em glicose, resultando numa hiperglicemia. Então, a gente vai verificar agora quais são os anestésicos que nós devemos utilizar como primeira escolha, qual é o padrão ouro nas crianças. Então, tanto nas crianças como gestante, a gente vai sempre ali a 2%, né, com a adrenalina de uma parte dissolvida em 100 mil. Para as crianças que apresentem diabetes, a gente não deve atender sempre o paciente que não estiver compensado, né? Sempre a gente vai procurar encaminhar para o médico, compensar, para aí sim atender essa criança. E o uso da mepivacaína 3% sem vasoconstrictor é bastante indicado daí para fazer o atendimento dessa criança. Pode ser também a prilocaína, que aí o vasoconstrictor é a felipressina. Tá? A prilocaína 3%. Mas o que eu vejo aqui na universidade,
até a gente não tem a prilocaína. Os professores, eles não gostam, porque a ação vasoconstritora dela não é tão boa. Então, às vezes, o resultado dessa, dessa anestesia não é muito boa, tá? Hipertireoidismo, desde que seja controlado, nós podemos usar a lidocaína 2%, né? Mas nós temos que cuidar muito, usar com muita cautela, cuidar muito na dose. E os pacientes asmáticos, aqueles que apresentam alergia ao psulfito, e geralmente essa alergia ela acontece mais para os pacientes asmáticos que são dependentes do corticoide, então preferir a mepivacaína 3% sem vasoconstrictor. Também pode ser a prilo a 3% com felipressina, mas sempre o que eu vejo é que os professores preferem o resultado da mepivacaína acaba sendo melhor. Continuando com a nossa terceira parte de anestésio, a gente já viu ali os anestésicos indicados para quando a criança tem alguma comorbidade, diabetes, hipertireoidismo e etc. Mas eu não tinha passado ainda para relembrar um pouco vocês dos conceitos dos anestésicos, e eu vou falar somente dos anestésicos que nós usamos, que nós poderemos usar na pediatria, tá? Na odontopediatria. Então, nós temos a lidocaína 2%, o vaso é a epinefrina ou adrenalina, e a gente vai preferir sempre essa de 1 para 100 mil. Ela começou o seu uso em 1948, ela tem um tempo de latência, né, até ela começar a fazer efeito de 2 a 4 minutos, e a meia-vida dela é de 1,6, 1 hora, mais 1 hora e meia, né? A anestesia pulpar sem vasoconstrictor, a lidocaína ela tem um efeito muito curto, de 5 a 10 minutos, para anestesia pulpar. E já adicionado a epinefrina, esse nosso tempo de anestesia pulpar já aumenta consideravelmente. Então, é muito difícil a gente usar uma lidocaína sem vaso, tá? A mepivacaína, lógico que nós sabemos que é a lidocaína 2% na proporção de 1 para 100 mil do vasoconstritor, é que vai ser o nosso padrão ouro na odontopediatria. Nós temos também a mepivacaína, usamos bastante também a 2%, também com a adrenalina, na proporção de 1 para 100 mil. E podemos usar a 3%, mas aí sem vasoconstrictor. Então, a potência e a toxicidade é muito similar da lidocaína. O tempo de latência também, 2 a 4 minutos, só que a meia-vida é um pouco mais longa, chegando quase a 2 horas. A anestesia pulpar sem vaso, para uma anestesia infiltrativa, por exemplo, ela tem uma duração de 20 minutos. Já uma anestesia de bloqueio, já maior, de 40 minutos. Então, sempre que a gente for contraindicado o uso do vasoconstritor, a gente vai preferir usar a mepivacaína 2%. E já com vasoconstrictor, a anestesia pulpar dura aproximadamente de 60 a 90 minutos, um tempo razoável para a gente fazer o nosso trabalho. A excreção também é por via renal, como a lidocaína. Temos também a prilocaína, né, a 3% com felipressina. Ela também começou a ser usada na década de 60, né? Potência, ela é muito similar à lidocaína, só que ela é 40% menos tóxica quando comparamos a lido. O tempo de latência é praticamente o mesmo da lido, da MEP, a meia-vida é igual à da lidocaína. A anestesia pulpar sem vaso, uma duração muito curta. Então, nós nunca iremos utilizar, sempre que a gente for utilizar um anestésico sem vasoconstrictor, a nossa escolha vai ser a mepivacaína 3%. Né? E o tempo com vasoconstrictor, uma infiltrativa 40 minutos, numa de bloqueio 60 minutos. A excreção é fígado e em menor quantidade pelos rins. O que eu vejo? Claro que a prilocaína ela pode ser um substituto, mas o que eu vejo ali na clínica é que os professores, acho que daí tem a prática clínica, né? Eles preferem o efeito
da mepivacaína ainda a 3% sem vaso do que a prilocaína a 3% com vaso, tá? O resultado, o efeito parece ser melhor. Temos também ali na clínica a articaína, 4% com epinefrina. Ela foi aprovada e ela começou a ser usada em 1976, muito utilizada na Alemanha. Hoje a Alemanha utiliza cada vez mais a articaína como anestésico, não digo de primeira escolha, mas muito mais amplamente utilizado do que nós aqui no Brasil. A potência, ó, ela tem uma vez a mais do que a lidocaína e tem a sua toxicidade semelhante à lido. Então, a articaína, os professores, eu vejo que gostam muito de usar quando vão fazer procedimentos cirúrgicos, né, porque tem uma potência maior, né? Ó, o tempo de latência de 1 a 3 minutos, então logo ele já começa a fazer o efeito. A meia-vida, ó, é baixa, é curta, 0,5 a meia hora, né? E anestesia pulpar com vaso, né, dura de 40 a 60 minutos, 45 minutos para infiltrativo e 60 minutos para uma de bloqueio. Muito importante que a articaína ela não deve ser usada em crianças abaixo de 4 anos. Por quê? Porque a gente não tem ainda estudos bem controlados que comprovem a segurança nessa faixa etária, tá? Então, sempre nós vamos preferir a lido a 2%, proporção 1 para 100 mil do vasoconstrictor. Agora, vamos poder estar utilizando a articaína? Sim, vocês vão ver as professoras fazendo indicação, principalmente quando é alguma extração, mas aí sim uma criança maior, uma criança que esteja com uma situação de saúde bem, né, de saúde geral, sistêmica. Então, como que a gente faz a dose máxima, né, na pediatria? Claro que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo e nós vamos dar uma dica para vocês também, uma dica que é muito mais fácil de fazer este cálculo, tá? Então, quando a gente estiver atendendo uma criança ou for anestesiar uma criança, a gente sempre tem que pensar pouca quantidade desse anestésico. A gente vai fazer o cálculo máximo, mas a gente não quer usar esse máximo, tá? Então, pouco volume, tá? Do anestésico. Crianças muito pequenas, né, de 0 a 3 anos, elas estão com o sistema imunológico ainda não está maduro. Então, a gente tem que, né, prestar muita atenção durante uma aplicação de uma anestesia numa criança, principalmente criança muito pequena, tá? A gente tem que, nós vamos falar agora também das técnicas, tá? Principalmente da de bloqueio, que como a criança está em desenvolvimento, então a gente vai ter ali uma diferença para fazer a anestesia de bloqueio. A gente vai precisar angular a nossa agulha um pouco mais, mas aí a gente já vai conversar sobre isso. Então, normalmente, como que é feito a dose, né? Você vai ver o peso, a idade e a dose máxima desse anestésico por quilo de peso da criança, né? Então, por exemplo, uma lidocaína, 2%, nós vamos ter o quê? 20 miligramas por ml, tá? Nós teríamos 2 gramas por 100 ml, passando para miligramas e ml, porque nós temos um tubete e tem 1,8 ml. Então, a gente vai calcular quanto nós vamos ter em um tubete. Então, se 20 miligramas nós temos em 1 ml, em 1,8 ml, quantas miligramas nós vamos ter? Então, nós vamos multiplicar 1,8 por 20. Então, nós vamos ter em um tubete 35 miligramas de lidocaína. A gente sabe que a dose máxima da lidocaína é 4,4 miligramas por quilo. Então, a gente vai fazer aquela regrinha de 3 que vocês já estão acostumados, tá? Aqui eu tô falando como se faz. Nós não vamos fazer dessa forma, mas como se usualmente se calcula. Nós vamos dar uma forma mais fácil para vocês. Então, a dose máxima para criança de 20 quilos, você vai fazer 20 quilos vezes 4,4 miligramas por quilo. Nós temos o quê? 88 miligramas. Se um tubete
tem 36 miligramas, nós vamos dividir 88 por 36, a nossa dose máxima seria, para uma criança de 20 quilos, seria 2,4 tubetes. Primeiro, nós vamos utilizar essa dose máxima? Não, a gente não quer chegar nem muito perto disso aí, tá? Quando a gente for estar tratando a criança, vocês vão ver, às vezes a gente dá meio, dependendo do peso, meio ou quase um tubete, tá? A gente cuida muito. Mas, para vocês terem vocês não precisarem fazer esses cálculos, nós temos uma regra básica que é bem fácil de vocês gravarem. Vocês vão sempre pensar que vocês vão dar um tubete para cada 10 quilos, tá? Então, por exemplo, o nosso anestésico padrão ouro é a Lido a 2% com adrenalina na proporção de 1 para 100 mil. Então, sempre isso. Se nós temos uma criança de 20 quilos, o nosso máximo vai ser 2 tubetes. 15 quilos, o nosso máximo vai ser um tubete e meio. Tá? Lógico que uma criança de 10 quilos, o máximo vai ser um tubete. Tu vai injetar um tubete? Não. Uma criança de 10 quilos, você vai, às vezes, um quarto, um pouquinho mais de um quarto, e vai acompanhar, né, verificar como é que tá a ação desse anestésico, tá? Sempre nós vamos esperar, eu sei que a gente mostrou ali o tempo de latência, que varia de 2 a 4 minutos, a maior parte dos anestésicos, mas nós vamos esperar, as de bloqueio um pouquinho, demoram às vezes um pouquinho mais, mas nós vamos sempre esperar 10 minutos. Enquanto isso, a gente fica conversando com a criança, fica preparando isolamento, fica testando colocar o isolamento, mas nós vamos aguardar 10 minutos para nós termos certeza que o anestésico já está cumprindo o seu papel. A gente vai utilizar a mesma seringa que a gente utiliza no adulto, sempre com esse sistema de aspiração. Tu faz pressão, quando tu solta a pressão, ela faz a aspiração e a gente pode perceber se a gente está pegando um vaso ou não. As agulhas, elas variam podem ser extra curta, curta e longa. Nós temos sempre ali, nós utilizamos sempre a curta, tá? Então, vai estar sempre à disposição ali para vocês a curta. Às vezes, as professoras podem pedir a extra curta? Podem. Aí, vocês vão ter que pedir uma autorizaçãozinha para a professora. Porque essa extra curta, a gente geralmente vai usar para aquela anestesia papilar, tá? E a gente não deve nunca usar uma curta numa infiltrativa, porque ela é muito curta e daí a gente tem que às vezes aprofundar quase que o comprimento todo da agulha. E aí a gente tem muito risco de se quebrar essa agulha ficar ali dentro desse paciente, tá? Por isso que a gente não injeta, né, quando a gente vai fazer anestesia, a gente não coloca toda a extensão da agulha para dentro da mucosa. A gente deixa sempre uma parte, porque se vier a quebrar, a gente consegue fazer a remoção. As longas na pediatria, não, a gente não vai utilizar, praticamente nunca eu vi as professoras ali solicitando agulha longa. Isso, as agulhas longas aí mais para pacientes adultos. O diâmetro, nós temos uma variação ela é classificada em gauges, né? De 23 a 30. Quanto maior esse número, a 30, ela vai ter um menor diâmetro. Então, a que a gente mais utiliza é a mais fininha mesmo, é a de 30. O que a gente tem? Ó, eu acabei de falar para vocês. A gente nunca, né? Tá bem grande. Nunca deve colocar todo o comprimento da agulha, né? Por quê? Porque se quebrar, a gente tem uma parte que está para fora da mucosa e a gente consegue com uma pinça, com um porta-agulha, remover essa parte, essa agulha fraturada. Não deve recolocar a tampa na agulha, vocês já sabem que a gente pode acabar se acidentando, né? E em qualquer momento, se a nossa agulha amassar, sabe? Se ela dobrar, se ela entortar, faça a troca. Não se arrisque colocando uma agulha que já está torta, que já está, né, enviesada. As técnicas mais usadas na odontopediatria. Claro, a gente sempre vai fazer a anestesia tópica, a gente já vai falar sobre ela. A infiltrativa, usamos muito. A papilar também nós usamos bastante.
interpapilar, transpapilar, principalmente quando a gente quer anestesiar a parte palatina, né? E o bloqueio mandibular, ou às vezes o bloqueio mentoniano também usamos bastante. Então, os anestésicos tópicos. Nós temos a benzocaína 20%, que é a pomada que a gente mais utiliza, né, mais comumente utilizado aí na odontologia. Temos aqui o Benzotop e a benzocaína a 20%, a superior ali, a número 2, é da DFL. E essa outra aqui embaixo, benzocaína vaniera, eu acho que é uma marca, não sei se é argentina, né? Mas diferentes marcas comerciais são bastante utilizadas. A xilocaína em spray, nós não devemos utilizá-la, porque o spray ele espalha muito, nós queremos num ponto concentrado, espalha, dá uma sensação ruim, a gente perde o controle, tá? Então, não devemos utilizar a xilocaína em spray. Temos a xilocaína 2% na forma de gel, também podemos fazer o uso. E existe uma outra pomada anestésica que é a Enla, a 5%, que ela é composta de lidocaína e prilocaína. Então, como que nós vamos preparar essa mucosa? Primeiro, para receber esse anestésico tópico, nós temos que secar esse ambiente, tá? Nós temos que deixar o ambiente seco, a gente pode afastar, se for superior, a gente pode até secar com um jatinho de ar, se for inferior, a gente pode secar com jatinho de ar, deixar o sugador ali posicionado para não ficar úmido novamente, secar com bolinha de algodão. Nós temos que fazer em ambiente seco. Nós devemos colocar uma quantidade muito pequena, gente. Às vezes o que a gente vê o pessoal pegando anestésico tópico assim, nossa, mas pegando uma quantidade muito grande. Não devemos pegar essa quantidade grande, nem para adulto nem para criança, mas para criança menos ainda, tá? Então, uma quantidade muito pequena, localizada naquela região que está bem seca, tá? Outra coisa, nós temos que aguardar, não adianta a gente passar e logo remover, a criança vai acabar sentindo a perfuração, né, ali da agulha carpule. Então, nós temos que aguardar os 2 minutos, né, deixar o sugador na boca do paciente, ficar tentando manter aquele ambiente o mais seco possível. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, ó, secando uma infiltrativa no lado superior à esquerda, uma infiltrativa secando com a seringa tríplice. Aqui no lado superior direito, colocando o sugador, ó, secando com a seringa tríplice, se precisar, você pode secar também com algodão, tanto né? E depois, um pouquinho, a gente gosta muito de usar o cotonete, que daí você só dá uma lambuzadinha ou uma bolinha de algodão pequena, né? Colocar uma quantidade pequena e manter ali por 2 minutos e aguardar, esperar. Nós temos que ter a paciência para esperar esse anestésico tópico fazer essa ação. Então, 2 minutos é o tempo que nós vamos aguardar para o anestésico tópico ter a sua ação. Tipo de anestesias, a gente falou, a infiltrativa, que vocês utilizam já bastante adultos e na maxila vão utilizar muito a infiltrativa. Como que vocês devem fazer? Essa técnica vocês já estão acostumados, em fundo de saco, né? Aqui não está uma posição, nessa foto não está uma posição muito boa, mas acho que essa aqui já apresenta melhor. A inclinação da agulha, né? A gente tem que deixar ela paralela aos dentes, né? A gente tem que pensar também o quanto que a gente vai aprofundar essa agulha, porque depende também se a gente estiver anestesiando um dente descido, a gente tem que considerar às vezes a possibilidade de esse dente já estar com uma reabsorção da sua raiz mais avançada. A gente sempre deve injetar com lentidão. Primeiro, antes de fazer de inserir essa agulha na mucosa, a gente não leva o componente agulha e seringa à mucosa. O que a gente faz? A gente deixa ali o componente seringa e agulha e nós vamos tracionar o lábio. Então, nós vamos ficar mexendo o lábio, tracionando e puxando a mucosa no sentido da agulha, não ao contrário, tá?
E só às vezes você fazendo esse movimento de tracionamento do lábio, ficar tracionando, o paciente não sente nem e já com anestésico tópico, aqueles 2 minutos, o paciente não sente a entrada da agulha, tá? Então, muito cuidado com crianças. Quando começar, não aprofunda tudo de uma vez, aprofunda devagarinho e vai gotejando, devagarinho e vai gotejando. Isso vocês devem fazer normalmente no paciente adulto, ninguém gosta de sentir dor. Se vocês aplicarem anestesia com uma velocidade muito grande, primeiro já coloca, enfia anestesia no comprimento que já deve ser utilizado e injeta com uma velocidade muito grande, o paciente vai sentir dor. A criança, ela não quer, ela não pode sentir dor. Sentir dor, depois ela vai começar a ficar com aversão de dentista. E não é difícil de fazer uma anestesia sem dor. Vocês têm que obedecer, tem que ser pacientes. A odontopediatria, ela demanda muita paciência, demanda muita conversa. Então, tem que esperar o tempo do anestésico tópico fazer efeito, tracionar a mucosa no sentido da agulha e da carpule, fazer essa administração desse anestésico, vai gotejando esse anestésico de maneira lenta e vai aprofundando, tá? Uma outra anestesia que a gente usa bastante é a papilar, né? Muito pra gente, quando a gente quer a parte palatina, né, anestesiada. Então, nesses casos, às vezes é nesses casos que a professora pede uma agulha extra curta, tá? Para esses casos da anestesia papilar ou interpapilar. A gente pode, ó, vocês viram que que a agulha está dobradinha, tá? Foi dobrada e começou-se a injetar ali na região interpapilar. Vai formando essa parte branca, essa parte isquêmica, e aí você consegue aprofundar um pouco mais até que essa isquemia chega na palatina. Quando chegar na palatina, aí sim você pode somente complementar, como nessa figura abaixo aqui, ó, a anestesia daí por palatina, ou se fosse o caso lingual, mas o bloqueio depois a gente vai falar mais à frente. Já de bloqueio, né, nós queremos fazer o bloqueio do trigêmeo, então nós queremos bloquear o alveolar inferior, o lingual e o bucal. Isso requer um pouquinho mais de experiência, ou a gente precisa conhecer um pouquinho mais da anatomia dessa criança. Então, a gente percebe que na criança o ramo ele se apresenta mais curto, tá? E mais estreito também. Ela tem um ângulo goníaco ali, ó, muito aberto, tá? Então a gente vai ter que posicionar a nossa agulha com uma certa inclinação, como vocês podem visualizar aqui na figura abaixo, né? À esquerda, uma mandíbula infantil. Nós temos que inclinar mais ou menos uns 45 graus da agulha para para essa anestesia ser efetiva. Então, essa técnica, a mesma coisa, a gente vai sempre preparar a mucosa, tá? Mas como que vocês vão fazer a inserção? Vocês já vão fazer um ângulo de 45 graus, né? E vocês já vão colocar a posição, a agulha já vai entrando direto, ela já vai entrar em 45 graus, não só a agulha, como também a carpulho. Você vai deixar ela posicionada ali, ó, mais ou menos entre o canino e o premolar do lado oposto. Então, você começa a aprofundar e gotejar, aprofundar e gotejar. Então, a maior parte do anestésico, vocês, geralmente, se a gente estiver falando de uma criança de 20 quilos, então a nossa dose máxima seria 2 tubetes, lógico que a gente não vai usar 2 tubetes, mas a gente pode utilizar aí cerca de 2/3 que a gente vai conseguir fazer o bloqueio do alveolar inferior. Depois a gente regride um pouquinho, recua um pouquinho e termina o terço restante e bloqueia o lingual. A gente complementa aí sim ao nervo bucal, mas com bem pouco anestésico, na distal do segundo molar inferior, por vestibular, né, na distal do segundo molar inferior, ou na mesial do primeiro, se já tiver o primeiro molar permanente, a gente complementa ali no fundo de saco o nervo bucal. É mais complicado a gente fazer a anestesia em criança com aqueles 3 passos que vocês estão acostumados no adulto,
tá? É mais fácil, claro que nós vamos acabar tendo dois, 3 passos também, mas, vocês não vão, colocar a agulha primeiro paralelo ao seu indicador, não, vocês já vão entrar com um ângulo de 45 graus, com a agulha, né, dobrada até o segundo e o primeiro, o canino e o primeiro molar do lado oposto. E vocês vão injetando, né, e aprofundando e gotejando. Cerca de 2/3 na parte mais profunda, recua um pouquinho, mais 1/3 para anestesiar também o lingual. E o bucal a gente coloca bem pouca quantidade na região de fundo de saco, na distal do segundo molar, ali para o vestibular, na distal do segundo molar, ou mesial do primeiro molar permanente. E uma outra que a gente pode utilizar também, a gente pode utilizar o bloqueio mentoniano, apesar de que em criança às vezes a gente usa a infiltrativa também, tá? Na mandíbula, isso não é comum, vocês não usam geralmente em adulto, mas em criança, como o osso ainda é muito poroso, o anestésico ele entra com uma maior facilidade, porque esse osso ainda está muito jovem, né? Então, às vezes, a gente acaba utilizando muito também a infiltrativa na mandíbula. Isso não é muito comum em adulto. E o mentoniano, nos adultos, a gente geralmente coloca entre os pré-molares, né? Na criança, porque não tem todo o seu crescimento e desenvolvimento ali da nossa mandíbula, então, geralmente, vocês devem colocar ali entre, né, na metade do primeiro molar inferior, seja 84 ou 74, tá? Cuidados que a gente tem que ter. Sim, nós temos que mostrar tranquilidade, né? Nós temos que estar tranquilos. Nós temos que tentar manter essa criança tranquila. Uma coisa muito importante é o quê? O controle da cabeça dessa criança, porque essa criança, ela facilmente ela, né, resvaleia, faz um movimento, sentiu alguma coisa, sentiu alguma dor, ela afasta, né? E aí alguns acidentes podem acontecer. Então a gente tem que estar muito seguro na hora de estar posicionando, né? Às vezes eu gosto muito de contornar, as professoras também da pediatria, contornar às vezes com a mão esquerda, né? Como eu sou canhota, com a direita eu faço anestesia, com a esquerda eu contorno a cabeça da criança, né? E eu consigo controlar melhor essa cabecinha dessa criança. Sempre devemos colocar o anestésico tópico no ambiente seco e 2 minutos, vamos esperar a ação. Pouquíssima quantidade de anestésico tópico. Espera sempre 2 minutos. Lembra que a gente falou penetração gradativa e gotejamento lentamente do anestésico. Isso faz com que a criança não sinta a injeção. Conversa com ela, diz, ó, se você sentir alguma coisa, você levanta a mãozinha, aí você para, recua, vai mais devagar. Você tem que escutar o que esse teu paciente está dizendo. Sempre manter, né? A gente tem que ter muito cuidado, deixar ali, ó, de 2 a 3 milímetros a agulha fora da mucosa. Lembrando, a gente nunca, nem adulto nem criança, a gente nunca deve colocar todo o comprimento da agulha dentro da mucosa, porque se acontece uma fratura, se ela não está totalmente, se tem 2 a 3 milímetros para fora da mucosa, a gente consegue pinçar essa agulha com uma pinça ou com um porta-agulha. Sempre o bisel, lógico, voltado para o periósteo, desculpa. A injeção a gente falou, já lenta e gradual. E se for possível, a gente dá uma esquentadinha no tubete, porque mais leve, lógico, porque o aquecimento da temperatura, a anestesia, às vezes ela está dentro da geladeira, a gente tem que tirar esse anestésico de dentro da geladeira, deixar ele chegar a uma temperatura, não seria esquentar, seria deixar ela numa temperatura ambiente. O anestésico muito frio, ele acaba causando mais dor na hora de ser injetado. E uma das regras da pediatria tem que gostar saliva com essa criança, sabe, gente? Tem que explicar.
tem que falar, explicar o que você vai fazer, mostrar como você vai fazer, para aí então fazer. Acho que essa técnica é a técnica mais utilizada e funciona muito bem. As crianças às vezes ela é curiosa, ela é insegura, então você tem que mostrar com uma tacinha de borracha, o que é uma tacinha de borracha, como que ela vai rodar, mostrar que ali você vai botar uma quando você está fazendo uma profilaxia, tudo que você vai fazer. Agora, uma coisa que você não pode é mostrar a agulha. Isso já vai provocar nela uma sensação de muitas crianças remetem isso a posto de saúde, a levar a vacina, que realmente a vacina ela dói um pouquinho, é mais difícil fazer de uma forma indolor. Mas a anestesia local a gente consegue fazer sem dor. Então a gente tem que estar sempre escutando essa criança. Você tem que combinar com ela. Olha, se você sentir qualquer coisa, você levante a mão esquerda. Se você for destro, né, a criança não deve levantar a mão direita, porque a mão direita ela pode bater na tua mão, se você for destro, e acabar provocando um acidente, que é a mão que você está com a agulha. Então, a gente sempre, aqui a gente não está mentindo que nós não vamos usar agulha, nós estamos omitindo. Naquele momento a criança não precisa saber que existe uma agulha. A gente levanta bem a cabecinha da criança, né? A gente coloca a mão, né? A nossa mão esquerda vai nos apoiar e vai ajudar tanto a apoiar a cabeça da criança, segurar a cabeça da criança, como também colocar por cima para que ela não esteja vendo que existe ali uma agulha. A gente vem de forma lateral para esconder, não mostrar essa agulha. Eu lembro que quando eu atendi o meu sobrinho, tem um sobrinho que já está com 26 anos, mais ou menos, eu atendi ele com 5 anos de idade, ele estava com uma lesão de cárie, eu fiz anestesia, fiz a restauração, tudo. Claro que depois que passa a anestesia ele ficou naquele dengo, porque aquela sensação a gente tem que explicar para a criança que vai ficar como se tivesse um monte de formiguinha, um formigamento, um adormecimento ali daquela região, e que o dente precisa dormir para poder a gente tirar o bichinho da cárie. A gente tem que ter a conversa e tem que ser uma conversa infantil, de forma que ela entenda. E eu lembro que, fiz a restauração, tudo. Ok. Depois, um tempo depois, ele estava aqui em casa de novo e ele tinha as tarefas para fazer do colégio. E nas tarefas do colégio tava escrito assim: o que você encontra no dentista? Para você pintar o que você encontra no dentista. Então tinha o espelhinho, a pinça, né? Tinha a sonda e ali tinha uma carpule com agulha. Pois ele pintou todas as outras coisas, mas a carpulha, ele não pintou. E aí eu perguntei para ele: não tem esse aqui? Ele disse: esse aqui tu não vai pintar? Não, não tem agulha no dentista, tia. Então achei muito. Com as crianças são surpreendentes, né? Orientar muitos pais depois da anestesia, porque é muito, muito, muito comum de a criança ficar mordendo o lábio, morder a bochecha, porque não está sentindo nada, e depois, quando passa a anestesia, fica aquele rosto bem inchado e com muita dor. Então, isso tem que falar, falar, falar e muito para os pais, tá? E falar muito para a criança, e os pais têm que ficar de olho até a anestesia passar o seu efeito. Lógico que a gente vai fazer uma anestesia desde que essa criança esteja condicionada, né? Então a gente vai trabalhar primeiro com essa criança, a gente vai partir de atendimentos mais simples para o mais complexo. Lógico que só quando a gente tem uma emergência, certo? E às vezes a emergência precise que a gente haja com às vezes até segurando a criança. Mas isso aí, todo o condicionamento, todas essas técnicas, as professoras ou já passaram ou vão conversar, a Gina ou a Patrícia vão conversar com vocês de maneira muito mais aprofundada e apropriada. Isso, de regra geral, ponto de apoio. Lembra, tudo, nós temos que usar a caneta de alta rotação, não é voando. Nós temos que sempre apoiar num dente, a gente segura com o polegar o indicador e a caneta, e com o médio a gente dá o apoio, né? Se apoia num dente, não deixar essa caneta solta, né? Solta ela pode... o paciente sentiu dor, mexeu a cabeça, já pode estar indo para
uma bochecha e para uma língua, tá? Então sempre põe um ponto de apoio. E uma coisa também importante que eu falei, é estirar o lábio, né? Fazer com que o lábio, né, a mucosa venha no sentido da agulha. E se ficar fazendo esse movimento de estiramento, a criança nem acaba nem percebendo, não sentindo, além do anestésico tópico, a, a entrada dessa agulha. Nós podemos ter acidentes e complicações, né, durante a anestesia e alguns cuidados que a gente também tem que ter pós-anestesia. Então, vários acidentes podem acontecer. A úlcera é a mais frequente, então a gente tem que sempre orientar os pais para que observe esses pacientes depois da anestesia, fiquem observando se essa criança não começa a morder a bochecha, conversar muito com essa criança para ela evitar de morder a bochecha, dar uma vontade, eu já fiz isso quando criança e a gente fica achando o máximo porque tu tá mordendo, tu não tá mordendo a tua bochecha e não tá sentindo dor, depois que a anestesia passa aí a gente grita, a criança vai gritar. Então você pode fazer bochecho de água morna, usar um gel tópico anestésico, manter a higiene bucal, tintura de benjoim. Hematoma, pode resultar dependendo se acontecer uma ruptura de um vaso, né? Geralmente ele tende a desaparecer espontaneamente. Pacientes com casos de discrasias sanguíneas, às vezes isso é mais comum. Temos que passar tranquilidade para os pais, acompanhar essa criança, falar para os pais passarem compressa de água morna e ficar observando. Lembra, a criança, a gente sempre tem que fazer um controle mais rigoroso. Lembra quando a gente falou na aula de medicação? A criança, ela tem uma capacidade de melhora muito rápido, mas às vezes ela piora muito rápido também, tá? Então a gente tem que ficar muito atento quando a gente atende criança. Dor, às vezes causada pela técnica correta, reutilizar a mesma agulha várias vezes, o bisel pode começar a ficar alterado. Então, às vezes, por exemplo, se tu está fazendo uma infiltrativa e depois você vai fazer uma interpapilar ali, ou palatina, troca a agulha, coloca uma agulha curta, tá? Às vezes isso pode provocar dor. O trismo, às vezes a gente pode, geralmente a técnica, né? Às vezes a gente acaba acertando a musculatura, traumatizando a musculatura quando a gente está inserindo a agulha. Então a gente trata com exercícios leves de abrir e fechar a boca, de lateralidade. Podemos dar analgésicos, o uso de compressas mornas também alivia. Paralisia facial, técnica incorreta, quando chega anestésico muito próximo do nervo facial, a gente tem que aguardar e esperar, geralmente se prolonga por 1 ou 2 dias. Parestesia, que é aquela perda da sensibilidade ou a sensação de formigamento ou queimação, sim, também é técnica incorreta, né? A gente também tem que alertar os pais para essa criança não ficar, se está com essa sensação de queimação, formigamento, não ficar mordendo e acompanhando essa criança, né? Dali a 15, 20 dias, dá uma olhada para como é que está essa parestesia, se ela está diminuindo. Isso às vezes pode demorar meses, né? Semanas ou meses. A fratura da agulha, a gente tem que cuidar muito. Lembra que a gente falou estabilizar a cabecinha do paciente, ter o ponto de apoio, né? Observar a técnica correta, usar abridor de boca. E se acontecer realmente de uma fratura, e muito importante, não colocar, né, não inserir completamente a agulha dentro da mucosa, deixar sempre 2 a 3 milímetros fora. Se acontecer isso e fraturar, a gente pega uma pinça e consegue fazer a remoção. Se o fragmento ficar dentro, a gente tem que encaminhar para um buco maxilofacial, tanto o fragmento que nós ficamos, algum pedaço que tenha ficado na própria carpule, né, na própria agulha, e mandar para o bucomaxilo. O paciente pode ter, começar a sentir frio, suar, perda de consciência, ficar com uma respiração mais, né, ansiosa, pulso rápido e fraco, né? A gente tem que orientar para o paciente, se ele estiver consciente, para ele respirar, né? E se ele estiver inconsciente, checar o pulso, ventilar e colocar aquela posição de você colocar os pés
para cima, os pés mais elevados em relação à cabeça. A xerostomia, que pode acontecer quando a gente atinge, né, dessensibiliza a corda do tímpano, que acaba bloqueando o estímulo das secreções. Isso passa com o tempo, tem que aguardar esse processo, mas enquanto a criança estiver com xerostomia, a gente tem que orientar bastante a criança na higiene, porque ela vai ter pouca saliva, vai ser mais difícil de acabar fazendo até a higiene, e controle também, porque a xerostomia vai alterar ali, a nossa saliva tem um papel muito importante na função tampão ali, de voltar o nosso pH mais rápido ao ideal, né? Porque um pH muito ácido acaba começando esses processos de desmineralização, e pedir para fazer o uso de saliva artificial. A criança que apresenta náuseas e vômitos, essa náusea de vômito, ela pode ser de origem psicológica, então isso a gente tem que controlar, tem que saber o que a gente conversar, o que a gente já falou anteriormente, conversar com essa criança, fazer o controle de medo dessa criança. Essa criança tem que estar segura sendo atendida por você. Lógico que pode, às vezes, pode ocorrer pela técnica incorreta, né? A gente acabar ou uma superdosagem ou acabar acidentalmente atingindo o vaso. Então, a náusea e vômito, a gente pode usar o Plasil. Podemos ter também reações tóxicas, né? Geralmente essas reações tóxicas estão relacionadas à dose anestésica acima do máximo, né? Que a gente preconiza para cada idade, para cada peso, ou a absorção acaba acontecendo muito rápida da droga, que pode acontecer o quê? Por uma injeção acidental no vaso. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo primeiramente um estímulo do sistema nervoso central, que acaba dando aquela sensação de, os sintomas são apreensão, tremor nas mãos, os sinais são zumbido, sensação de tontura, aumento da pressão arterial, né, a frequência cardíaca, o ritmo, a frequência respiratória. E depois acontece ali, está errada, não é depressão SNS, acontece a depressão do sistema nervoso central. Aí já o que a gente percebe é uma fraqueza muscular, uma sonolência, uma diminuição da frequência cardíaca e da frequência respiratória, podendo chegar até uma perda de consciência desse paciente. E a gente tem que manter a ventilação. E esse paciente pode acabar tendo uma depressão respiratória, uma parada respiratória, e em seguida vai ter uma parada cardíaca. Então a gente precisa agir muito rapidamente nesses momentos. Os pacientes podem ter reações alérgicas, né? As reações alérgicas, elas podem ser mais fracas, né? Ou pode chegar até um choque anafilático. Então, diante de um choque anafilático, a gente vai ter que utilizar a adrenalina. Mas geralmente essas crianças, elas às vezes esses sinais e sintomas são mais fracos, e eles geralmente aparecem na pele. As mãos começam a apresentar uma vermelhidão, os pés, a criança pode sentir coceira, né? Podemos ter, como nessa fotografia aqui embaixo dessa criança, totalmente inchada, os lábios podem ficar muito inchados, às vezes também ficar muito inchado até os olhos, né? Portanto, nós temos que ficar muito atentos a esses nossos pacientes, fazer uma boa anamnese, conversar muito, perguntar muito sobre outras experiências que esse paciente já teve em consultório odontológico, ou se ainda não apresentou se não foi em nenhum atendimento ainda. E podemos ter outras reações causadas também pelo anestésico, mas que não foram comentadas aqui anteriormente. Geralmente essas reações são mais raras, podem variar de paciente para paciente. É isso que nós tínhamos para falar sobre anestésio. Agora a gente vai conversar sobre duas questões que estarão disponíveis no quiz.